Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia. Ele é fiel, Ele cuida de nós, Ele nos sustenta quando nós o seguimos. Compartilhar com os amados uma palavra no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, do versículo 46 ao 50, diz sobre a família de Jesus, e falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Porém ele respondendo disse ao que lhe falara: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Que vem a ser discípulo, né? Discípulo é alguém que está disposto em conhecer o ensino do seu mestre e não somente conhecer, mas obedecer, né? Empenhar em executar aquilo que se aprende. Assim, nós devemos perseverar, né? Crucificar as paixões da carne ali na cruz e seguir o Mestre carregando a cruz, assim como ele carregou. A questão é que a sua mãe e seus irmãos estavam de fora, né? E aquele que não seguir, porque ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Ontem ele nos disse: maldito do homem que confia no homem e cujo coração se afasta do Senhor, né? Porque quando se segue a Cristo, nós seguimos o mandamento, nós seguimos o Evangelho, nós seguimos aquilo que é puro, que é do alto dos céus. Em quem vós tem confiado, né? Porque se confia no coração do homem, o coração do homem faz muitos planos, mas é enganoso, né? Às vezes se confia num sacerdote humano, né? Aonde está a confiança dele? Ele tem feito a vontade do Pai? Alguns ensinam que tem que seguir Maria, né? E ele não está fazendo a vontade do Pai, então ele não é o irmão de Cristo Jesus, né? Na verdade, está ensinando uma falsa doutrina, porque se ele fizesse a vontade do Pai, se conhecesse o Mestre Jesus, ele sabe: adorarás somente o Senhor teu Deus, não fará para ti imagem de escultura. Tanto o sacerdote que assim ensina, como aqueles que o seguem, maldito é, porque a palavra diz, né, que aquele que acrescenta algo nesta palavra tem as pragas descritas aqui acrescentado na sua vida, e se retirar, tem o seu nome riscado no livro da vida. Quem vós tem seguido, né? O coração enganoso dos homens ou a Cristo Jesus? Porque muitos têm ensinado, né? Não segundo o Mestre, segundo a Cristo Jesus. Ele diz: de agora em diante não sereis mais mestres, mas aquele que fizer a vontade do meu Pai é meu irmão, é minha irmã, né? E será a mãe. A mãe é só quando houver o casamento nas regiões celestiais. Todo aquele que diz que tem uma mãe aqui na terra é a prostituta, aquela que adultera, é o adultério espiritual, né? Aqui Jesus diz que aquele que uma vez encontra a Cristo Jesus e entra na incredulidade, entra na descrença, aquele espírito imundo que ali estava volta com outros mais 7, e o estado daquela pessoa final é pior do que o primeiro estado, né? Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, né, que tem que amar os estatutos, só há um bom, os mandamentos
guarda os mandamentos e os executa, que só é possível através de Cristo Jesus. De que lado vós quereis ficar? Porque os irmãos ali, a mãe estava de fora, né? E aqueles que estavam fazendo a vontade do Filho estavam de dentro. Ele é a porta, né? A Bíblia diz que quando chegar aquele dia, muitos vão bater na porta e ele não vai abrir. E o tempo está se findando, é tempo de tomar atitude, é tempo de reconhecer que Ele é o único e suficiente Salvador de nossa vida, né? Aqueles que têm enganado multidões, é tempo de se arrepender, porque prestará conta das almas daqueles que têm iludido. Não sou eu que estou dizendo, como eu digo aos irmãos, eu falo em espírito e em verdade. E aquele que duvidar, que faça a prova. Então, amados, de que lado vós estáis? De fora, né, ou tem alcançado como discípulo? Porque o próprio Deus afirmou, Deus o fez sacerdote, ele disse, este é meu filho amado em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. Quem tem ouvido, ouça o que o seu Espírito diz. O Espírito é enviado pelo próprio Deus vivo. Juramento por si mesmo, sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. A família de Jesus, aquele que seguir o Mestre, né? Aquele que fizer a vontade dele, está fazendo a do Pai, porque a sua doutrina não é dele, é do Pai. E ele disse, eu e o Pai é um só. E todo aquele que está em seu espírito, está em unidade com eles, está sendo aperfeiçoado através das boas obras, a alcançar as mansões celestiais. Mas ele é aquele que está tirando toda a heresia, todo o altar idólatra, todos aqueles que pregam heresias, falsos ensinamentos, doutrinas a respeito de prosperidade, tudo vã filosofia, tudo aquilo que tem feito o povo perecer ao invés de conhecer a verdade, tudo aquilo que está na mentira, tudo aquilo que segue o pai da mentira, que é assassino desde o início. Então, amados, fiquem vigilantes, porque muitos lobos devoradores, muitos falsos profetas estão no nosso meio. Só há um profeta, o grande profeta que fez grandes sinais e faz até hoje no meio de nós, através daqueles que têm um coração arrependido e contrito, do qual ele não despreza. E como ele disse, eu não vim para destruir alma, não sabeis de qual espírito procedo, mas ele veio para salvar aqueles que estão rumo à destruição por acreditar na mentira de Satanás. Mas aqueles que têm enganado a muitos, a sua alma está rumo à destruição, porque Satanás é aquele que pede para se andar todos os dias, e se não arrepende dos maus caminhos, se continua enganando a si mesmo e enganando a muitos, ele é aquele que dá a ordem e permite que seja cirandado. Assim diz o Senhor. Então, amados, em mais um dia, busque a Cristo Jesus, que é a natureza divina, que nele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, é puro, é santo. Muitos, os que falam em seu nome, entregaram a apostasia, o esfriamento do amor, a hipocrisia. Siga aquele que é a verdade, peça. Deus dá deliberadamente, Ele nos atrai até Cristo Jesus, nos concede a sua sabedoria, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas não siga sacerdotes humanos com coração enganoso. É necessário ter o conhecimento de Cristo Jesus para não ser enganado por aqueles que têm um coração voltado à mentira
engana-se a si mesmo e tem enganado a muitos. Mas Cristo é aquele que está purificando o tempo, ele é aquele que retira. E não é necessário que ele faça nada, porque eles já acumularam entre si, através das suas mentiras, a sua própria forca. Né? Porque aquele que arma a forca ao próximo, que não tem cuidado pelas almas do próximo, já armou a forca para si mesmo. E as ovelhas que não têm pastor, ele cuidará de cada uma, aquelas que foram enganadas por lobo, devoradores. Em mais um dia, amados, vigiando e orando sem cessar, porque Cristo Jesus, né, o Cordeiro de Deus, ele está irado contra os que dizem que são sacerdotes do Altíssimo, enganadores, bajuladores, falsos. Assim diz o Senhor. Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.